Olá, amigos do curso online de Excel 2013. Esta é a segunda parte do módulo 4. Na primeira parte nós falamos de gráficos e agora vamos tratar de ilustrações, começando pela inserção de imagens. Há muitos motivos aí pelo qual você pode querer inserir uma imagem na sua planilha. Lembrando que esses recursos que serão mostrados aqui, eles são comuns aos outros programas do pacote Office, como por exemplo o Word, o PowerPoint, enfim. Mas nós vamos mostrar aqui no Excel porque de repente nem todo mundo já conhece de outros softwares e para que o curso fique bem completo, nós vamos começar aqui inserindo imagens. Muito bem, estamos aqui no Excel. Esta planilha está vazia, eu não construí nenhuma tabela nela, mas mesmo assim vamos trabalhar com ela inserindo imagens. Você pode trabalhar normalmente com a sua planilha que já tem dados sem problema nenhum. Aliás, o propósito é esse. Então nós temos na guia inserir, que nós já trabalhamos na primeira parte deste módulo, que nós encontramos lá os gráficos e trabalhamos. Se você ainda não viu a primeira aula do módulo 4, reveja, ou melhor, se você ainda não viu, veja, né, a primeira aula. Mas independente, você pode assistir essa aula aqui agora e daí depois ver a de gráficos. Uma coisa não interfere na outra. Acontece que as imagens estão na mesma guia que nos permitiu inserir gráficos. Então é a guia inserir. Então nós temos aqui ilustrações. De novo, eu quero falar aqui sobre a questão do tamanho da tela, da resolução, enfim. O que acontece? Às vezes a tua tela é um pouco menor. Eu estou diminuindo aqui a tela do Excel só para que vocês observem. Então eu diminui bastante aqui o tamanho da janela do Excel e observe que o campo ilustrações sumiram aqueles botões, ficou só um botão de ilustrações. Então nesse caso, quando eu clico nesse botão, tem todas as opções que antes estavam sendo mostradas. Então eu só estou falando isso para que você no seu Excel não fique perdido. De repente eu estou mostrando aqui no meu que é uma tela maior, uma tela grande, e de repente estou mostrando que tem imagens online, formas, Smart Art e instantâneo, e vocês não veem esses botões. Então esses botões estão ali no grupo de ilustrações. E como eu já disse, iniciando agora com a inserção de imagens. Quando eu clico no botão imagens, ele imediatamente abre a caixa de diálogo para que eu encontre onde estão as imagens ou a imagem que eu quero inserir na minha planilha. Acontece que aqui, como eu já utilizei nesta pasta, ele recorda, ele memoriza a última pasta que eu utilizei para coletar imagens. Mas de repente você abre o Excel e ele está em uma outra pasta qualquer. Aí você vai ter que procurar, depende do seu Windows. Eu estou mostrando no Windows 8, que é muito parecido com o Windows 7, mas de repente tem alguém aí que pode estar ainda no Windows XP um pouquinho diferente. Mas aí vai depender da tua habilidade de mexer com o seu próprio Windows. Agora, então encontrando o arquivo, no meu caso eu vou encontrar novamente aqui onde eu salvei as imagens específicas para o curso. Então são essas, eu vou pegar esta de uma mata e insiro. Esta imagem é uma imagem, ela está bruta do jeito que saiu da câmera digital, está com uma resolução boa, então ela veio bem grande para cá. Eu posso diminuí-la, lembrando, diminuindo pela diagonal, como eu mostrei aqui, ele mantém o aspecto da imagem. Olha só, eu diminuí e ela não está encolhendo, não está esticando. Se eu fizer isso aqui, eu estou achatando a imagem e eu perco
eu perco aqui o aspecto da imagem. Ela fica, por exemplo, uma pessoa, aqui tem uma pessoa, está lá longe, não dá para ver, mas ela vai ficar gorda, vai ficar magra, vai ficar alta, vai ficar, quer dizer, vai tirar aí a realidade da foto. Então evitem fazer isso, só se não tiver outro jeito, mas evitem fazer isso aqui, sempre utilizem pela diagonal. Olha só, diagonal aumenta, diminui e mantém o aspecto desta imagem. Repare que quando eu inseri uma imagem, apareceu aqui um grupo chamado ferramentas de imagem, que ele tem a guia formatar. Como eu falei lá no gráfico, quando eu não estou com o objeto selecionado, ele não aparece aquela opção de formatação aqui. Então, se você está perdido aí, onde que foi a guia formatação, então você deve ficar atento que ele só vai aparecer quando você clica sobre a imagem ou sobre o objeto que você está trabalhando, e aí você tem aqui ferramentas de imagem, lá no caso do gráfico, ferramentas de gráfico, enfim. E aí, formatar, eu tenho todas as opções de imagem. Então eu vou mostrar essas opções para vocês. Elas são comuns a outros elementos que eu vou mostrar à frente, então de repente eu vou me demorar um pouquinho mais na imagem aqui. Uma coisa bem interessante que eu tenho já a princípio aqui no formatar imagem é a opção de cortar parte da foto. Por exemplo, eu tirei a foto dessa mata e apareceu uma pessoa, e eu não quero que esta pessoa fique aqui. Ou seja, eu não quero esta parte que tem a pessoa. Então eu vou usar o comando cortar, que é este botão. Clico, ele aparece esses cantos pretinhos, né? Essas extremidades aqui eu posso utilizá-las para cortar. Então eu chego bem em cima do ponto que eu quero cortar aqui e reduzo aqui. Ou posso cortar aqui assim, ou posso cortar na diagonal também, né? Então aí você vê o que fica melhor para você. Aqui, repare, ele não vai mexer no aspecto da imagem, ou seja, ele simplesmente vai cortar, ele não vai esticar, encolher tal, ele vai cortar e deixar do tamanho que sobrou. Então vou deixar aqui. Ok, já eliminei a pessoa da foto e tenho a imagem para trabalhar com ela. Para sair daquela opção cortar, eu cliquei fora. Você poderia também clicar novamente no botão cortar. O interessante quando você corta dessa forma é que se você voltar lá no cortar, ele ainda preservou esta parte da foto, que se você se arrepender, você pode ainda trazer de volta. Depois eu vou mostrar a opção que elimina essa parte aqui para que o seu arquivo não fique muito pesado. Então, se você tiver certeza que não vai utilizar mais aquela parte, você pode fazer isso. Muito bem, a foto está cortada. Além das opções de eu diminuir, aumentar aqui, eu tenho também a opção de girar essa foto. Bem no alto aqui ele tem uma setinha, acredito que dê para vocês ver, que eu clico, seguro e giro para onde eu quero. Agora, para dar continuidade às opções de formatar a imagem, voltemos aqui no início ainda da barra formatar da imagem. Nós temos algumas opções de ajuste. Eu vou deixar este remover plano de fundo por último, porque eu preciso mostrar isso aqui em uma outra imagem, vai ficar melhor. Agora eu quero mostrar para vocês a questão das correções. Eu até vou aumentar essa imagem aqui para que vocês tenham uma visão melhor. E vamos ver aqui correções. Então essas correções eu deixo a foto mais nítida, menos nítida. Inclusive quando eu paro em cima de alguma opção aqui, ele vai
vai já mostrar como que ficaria. Isso aqui, quanto mais para a esquerda, você tem mais suavização, quanto mais para a direita, você vai ter mais nitidez. Aí você vê o que é interessante para a tua foto. Aí brilho e contraste, você vai trabalhando também brilho e contraste. Conforme você vai indo para cá, você vai aumentando o seu brilho. Olha só. Aqui ele vai aumentando. Aliás, ele está trabalhando aqui o contraste ele mantém, né? 20. Aqui brilho menos 40, menos 20 com contraste 0, 0 e 0, mais 20 de brilho e contraste 0. Então são opções aí pré-definidas de correção da imagem que você pode trabalhar. De repente você tem uma foto que está muito escura, está com pouco contraste, enfim, você pode aí trabalhar. Por exemplo, se a foto está escura, se aumenta o brilho, se ela está clara demais, você pode tentar melhorar aí o contraste. Enfim, tem opções aqui para você testar. Cor também, eu posso deixar a minha foto mais quente, ou seja, deixar uma cor mais saturada, ou deixar ela em preto e branco, né? A escala de cinza aqui, quando eu reduzo a saturação a 0%. Tom de cor, aqui sim é a temperatura da cor, que eu trabalho só com a temperatura, né? Deixo mais fria ou mais quente. Nota a diferença, né? Aqui dá um ar de inverno e aqui dá um ar de verão. Recolorir, tem várias opções. Olha, a sépia é uma opção bastante conhecida. Tem o desbotado, quando você quer utilizar como uma marca d'água. E tantas outras opções aqui que você pode ir testando aí com suas próprias fotos. Ele tem mais variações, nós não vamos entrar no mérito disso, mas conforme a cor, se você quer deixar a cor com determinado tom, né? Você pode trabalhar isso aqui. Aí fica a teu critério. Não vamos entrar nas opções mais avançadas aqui. E nós temos também efeitos artísticos. Efeitos artísticos é como se você transformasse tua foto em uma pintura. Então você tem lá esboço a lápis, você tem grafite, você tem aqui desenho de linha, óleo em tela, enfim, você tem uma série de opções que você pode utilizar aí para a sua foto. Eu estou passando rapidamente aqui, você pode explorar aí com as suas próprias fotos para ver o efeito mais interessante que você consegue com elas. Então, nós vimos até agora correção, cor, efeitos artísticos. Vou pular isso aqui um pouquinho, ou melhor, não vou pular não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar aqui a minha foto com qualquer coisa, só para mostrar um detalhe. Olha só, alterei completamente a minha foto e mexi tanto que no final das contas eu não gostei do resultado final e agora eu quero que ela volte a ser o que era antes. Então eu vou em redefinir imagem, ele vai voltar a minha foto original. A única coisa que ele não voltou foi o corte, que eu ainda posso desfazer pelo botão de corte mesmo, né? Aí eu tenho a opção alterar imagem. De repente eu trabalhei com essa imagem e quero trocar essa imagem por uma outra. Um detalhe, aí você pode perguntar o seguinte, mas não é só eu deletar esta foto e em seguida colocar uma outra?
não é só, dependendo do que você está fazendo, às vezes essa foto já está posicionada, já está certinho em determinado lugar. Aí se você vai e deleta esta foto, eu vou fazer um exemplo aqui, eu vou colocar um fundo, colocar só esse fundo pra gente. Então você colocou a tua foto aqui. Aí você vai e deleta e insere uma outra. Veja só o que acontece. Ela vem aqui do lado e eu vou ter que arrumar essa foto novamente. Vamos observar de uma forma diferente agora. Eu voltei a imagem que estava, desfiz, e agora, ao invés de eu deletar e inserir uma outra, eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar a imagem. Então, ele aparece essa janela, eu vou escolher a opção de um arquivo, porque eu vou substituir ela por uma imagem que eu tenho no meu computador, e vou substituir ela por essa 106 que eu já tinha colocado ali. Olha só, então ele inseriu a imagem que eu trouxe exatamente no lugar. A única coisa que mudou foi o aspecto, porque esta foto não foi cortada, então ela está um pouquinho mais diferente a posição dela. Mas ele inseriu exatamente no mesmo lugar que estava a outra. Então esta opção de alterar imagem evita que você tenha que refazer novamente todo o posicionamento da nova imagem. E eu tenho também esta opção de compactar imagem. O que acontece com essa opção de compactar imagem? Às vezes o teu arquivo do Excel tem muitas imagens e isso faz com que o arquivo fique extremamente pesado. Principalmente quando às vezes eu tenho muitas fotos, foram cortadas e eles preservaram ainda esta parte. E no final das contas você tem um arquivo muito pesado que você não consegue nem mandar por e-mail ou alguma coisa nesse sentido. O que você pode fazer para melhorar o peso do arquivo? Compactar as imagens que estão lá dentro. Já aconteceu, falando aqui de Word, quando eu fazia trabalhos para faculdade, e aí eu fazia meu trabalho lá, precisava demonstrar com imagens e tal, e eu tinha um arquivo do Word que tinha, de repente, sei lá, 10 imagens e tal, e eu tinha inserido essas imagens todas na resolução que veio da câmera, ou seja, eu passei os arquivos para o computador e aí inseri no meu trabalho. O que acontece? O arquivo fica extremamente pesado, ele gera um arquivo muito grande, então eu posso compactar essas imagens. Quando eu clico em compactar imagens, eu tenho duas opções, no sentido de que eu posso aplicar somente a esta imagem e manter as outras, ou eu posso tirar isso aqui, que ele vai trabalhar com todas as imagens, tenha quantas imagens tiver dentro do seu documento, ele vai aplicar em todas elas. Então vai reduzir aí a qualidade da imagem para que não fique tão pesada. E aí você pode escolher aqui que tipo de qualidade você precisa. Qualidade para impressão, qualidade para tela, qualidade para e-mail. Se você tem aqui ele dá a sugestão, inclusive, ó, satisfatória em páginas da web e projetores. Então, de repente, se você não vai imprimir essa imagem, você pode manter só a resolução de tela. Ele vai reduzir bastante o tamanho do seu arquivo. E também você pode reduzir para e-mail. Cai bastante a qualidade, mas você pode fazer isso. Aí vai de você testar. E aqui está marcada a opção excluir áreas recortadas. É aquilo que eu falei. Quando eu deixo marcado essa opção e permito que ele exclua as áreas recortadas, então a minha imagem vai
perder aquela parte que tinha e que eu escondi. Na verdade, quando a gente corta uma imagem no Excel, no Word, enfim, qualquer programa do Office, ele apenas esconde aquela parte da imagem, de forma que eu posso retornar. Se você tem certeza que você não vai precisar daquela outra parte da imagem, tranquilo, você pode deixar essa opção marcada do compactar imagens e dar um OK para excluir. Então vamos ver isso. Eu deixei em tela 150 e excluir as áreas recortadas das imagens. OK. Isso vai fazer com que o meu arquivo reduza consideravelmente de tamanho. E se eu for encurtar, olha, não tenho mais aquela parte. Isso é bom porque aquela parte não servia para nada. Repare, isso não vai estragar o seu arquivo original, aquela foto que está lá na minha pastinha salva. Isso aqui só faz alterações no arquivo que está dentro do Excel. Então não se preocupe com isso. Muito bem, agora é o seguinte. Nós vamos dar sequência vendo os estilos de imagem. Então eu vou manter essa mesma imagem aqui, vou deixar um pouquinho maior para que vocês tenham uma visão melhor e vamos ver as opções de estilos de imagens que eu tenho aqui. Eu posso colocar moldura, eu só vou passar por cima do botão aqui que ele já vai mostrando. Se você quiser que ele fique de determinada forma, aí é só você clicar sobre aquele botão que ele vai alterar. Então observem aí cada botão, qual que é a função de cada botão. Então algumas molduras. Olha, esse corta em forma oval. Com os cantos, né, mais arredondados, alguns deles. Chanfrado. Você tem também estilo jogado no álbum, né? Inclinado aqui. Então são opções que você pode utilizar para fugir aí da apresentação comum da foto. Você pode trabalhar de forma que ela fique mais atrativa. Ó, são todas essas opções, você escolhe a que mais lhe agrada e clica. Então você tem aí a sua foto já posicionada de uma forma interessante. Você pode trabalhar essas opções, por exemplo, as cores da borda. A princípio ele coloca a borda branca, mas você pode fazer essa alteração de borda aqui. Vou usar o verde que vai combinar bem com a foto. Efeitos, aqui você pode trabalhar vários efeitos que já existem aqui prontos. Sombra, reflexo, brilho. Então pegue suas fotos aí, brinque com esses efeitos para que vocês, na hora que precisarem usar alguma coisa, vocês já sabem aí como fazer, né? Então aí está, conforme eu passo o mouse ele vai me mostrando em tempo real. Se eu gostar de um, eu vou lá e clico e ele já define que o arquivo ficará daquela forma. Caso você aplique um efeito que você não gostou daqui, você pode deixar aqui sem rotação e ele volta para o padrão em que estava. Aí eu tenho essa opção, eu vou falar de Smart Art daqui a pouco, mas eu tenho essa opção também que eu posso converter essa minha imagem em um Smart Art. Escolhi esta opção onde eu posso inserir um título para a foto. Vou colocar aqui empresa. Enfim, você coloca aquilo que for interessante. Você pode alterar isso, né? A opção do Smart Art, eu vou falar daqui a pouco, mas
olha só, tem algumas opções aqui bem interessantes, que você dá um efeito bem legal aí para sua ilustração. Ok, dou um clique fora. Então olha, aqui eu não posso mexer. Se eu for mexer, eu preciso mexer pela bordinha aqui para ficar mais coerente. Ok, então esta opção de inserção de imagens aqui, eu mostrei já os efeitos ali. Como eu converti a minha imagem em Smart Art, então ele perdeu aqui aquelas opções que eu tinha de estilos da imagem. Mas beleza, então a questão de inserção de imagens do arquivo funciona dessa forma. Eu vou na sequência agora mostrar para vocês a inserção de imagens online, ou seja, imagens que estão disponíveis na internet através do próprio Office. Dando sequência então a este segundo vídeo do módulo 4 do curso online de Excel 2013, nós veremos agora a inserção de imagens online. Acabamos de ver a inserção de imagens do arquivo, ou seja, imagens salvas no seu computador. Agora a inserção de imagens online são aquelas imagens que dentro do próprio Office, dentro do próprio Excel, Word ou qual programa do Office você tiver, você pode fazer uma pesquisa na internet e ele vai trazer aqui, inclusive, usando o clipart do office.com, fotos e ilustrações isentos de royalties. O que são isso? Quando você quando você pega fotos no Google, você vai lá no Google e pesquisa, ou no Bing, enfim, você pode pegar imagens que são imagens que têm direitos sobre ela, têm direitos autorais, e você não pode utilizá-las livremente. Então, nesse caso, quando você usa o clipart, são fotos já determinadas que não tem essa restrição de uso. Então, você pode utilizar aqui. Eu vou usar uma palavra-chave chamada escritório. Você pode utilizar aí a palavra que se relacione com aquela imagem que você deseja coletar. E você dá um Enter e ele vai fazer a pesquisa e trazer aí na tela as imagens que vocês podem escolher. Olha só, são inúmeras imagens, elas vão carregando aí dependendo da velocidade da internet ou dependendo também do seu computador. Não são imagens tão pesadas, você vai ter algumas imagens com resoluções mais altas, outras com resoluções menores, mas são aí já imagens próprias para que você utilize sem muitos problemas. Vamos escolher uma dessas imagens. Eu vou colocar esse prédio de escritório com janelas. Eu posso inserir até mais de uma imagem. Se eu quiser pegar mais um, seguro Ctrl e clico na segunda foto e inserir. Ele vai fazer o download dessa foto. Como eu disse, pode demorar um pouquinho dependendo da sua internet, dependendo do servidor de imagens ao qual o seu computador está buscando. Então pode ser que demore um pouquinho. Assim que termina o download, ele já traz na sua tela estas imagens. E olha só como é interessante, essas imagens aqui, elas têm fundo transparente. Claro, nem todas, mas você vai encontrar diversas delas aí que tem fundos transparentes. Então fica bastante legal de você utilizar. Essas imagens também possuem aquela guia formatar. Então quando você clica sobre uma imagem, você tem a guia formatar. Eu não vou me ater a ela, a todas as funções que eu já mostrei anteriormente, porque vai ficar muito longo o vídeo. Então se você começou a assistir o vídeo a partir
da inserção de imagem online, volte a assistir o começo desse vídeo, que são as inserções de imagens, para que você veja como funciona esta guia Formatar. Então, aqui estão as imagens, vou colocar aqui do lado. Não tem segredo, funciona como uma imagem do computador mesmo. Ok? Então, vamos para o próximo passo, que são as formas. Nesta sequência, então, do segundo vídeo do módulo 4 do curso online de Excel 2013, trabalharemos com as formas. Você acabou de ver como inserir imagens e como inserir imagens online, e agora nós damos continuidade à inserção de ilustrações, e dessa vez nós vamos ver aqui formas, que é este pequeno botão. Ele vai me trazer algumas formas prontas. Essas formas, elas consistem em linhas, retângulos, formas básicas, setas, alguns outros símbolos, inclusive fluxograma e por aí vai. Então, vamos pegar, eu não vou mostrar todas, é lógico, mostrar apenas algumas delas, só como inserir. Então eu vou inserir formas e escolho aquelas que eu quero inserir. Então aquilo que você quiser colocar, você coloca. Setas, que são bem interessantes. Inclusive quem está acompanhando os módulos escritos, eu utilizo bastante dessas setas aqui para exibir conteúdo. Então observe o que eu estou fazendo. Eu coloco a seta, vou no cantinho dela, clico, seguro e arrasto, né? Vai observando aí para você fazer da mesma forma. Aqui eu escolhi uma cor diferente e tal. São opções aí que eu mostrei nas imagens. Aqui é um pouco diferente, porque o que eu tenho? Aqui são as ferramentas de desenho. Lá atrás eu mostrei as ferramentas de imagem, que é quando você clica sobre uma imagem. Repare que ele tem opções de imagem, um pouco diferente. Quando são formas, olha só isso aqui, ó. Quando são formas, então eu tenho opções de quê? Eu tenho opções de estilo também. Olha só, a cor e tal, já com as sombras, contorno. Posso trabalhar o preenchimento escolhendo uma cor específica. O contorno também posso escolher uma cor específica. Inclusive eu posso aumentar a largura do contorno. Posso também definir que esse contorno vai ser tracejado ou de uma forma diferente. Posso definir aqui quando é o caso de setas, né? Então você tem, vou aumentar esse contorno e vou colocar aqui uma cor diferente. Então você pode trabalhar aí da forma que você quiser. Esses efeitos aqui, que também são aplicados àquela forma, sombras, reflexo, assim como nós tínhamos em imagem, nós temos aqui. Suavização de bordas, olha. Aí vai de testar mesmo o que você está procurando. Ok, tenho também, vocês viram que tem texto aqui, mas a minha faixa ainda não tem texto. Então eu vou adicionar um texto a essa faixa, clicando com o direito, clicando com o direito. Aquela hora não apareceu a opção aqui dentro, porque ele ainda estava no modo que eu estava alterando, né? Então agora ele aparece. Cliquei com o direito e eu tenho editar texto. E aí quando eu coloco para editar texto, eu posso digitar o meu texto. .
Posso formatar esse texto como eu quiser, ali pela página inicial, como se fosse um texto no Word ou em qualquer outro lugar. Aqui também dá para mexer com a cor de fundo da faixa e eu posso mexer com a cor da letra aqui. Vou colocar isso aqui, vou colocar um negrito, vou aumentar o tamanho aqui. Posso alterar aqui a letra também, conforme eu deseje. E também eu posso trabalhar com o texto por esses estilos aqui, que é o chamado Word Art. Então tem opções aqui que, veja só, fica bem interessante. Lembrando, essas opções só aparecem se a forma estiver selecionada. Aí você tem aqui ferramentas de desenho e você tem todas as opções para você trabalhar com o texto, com a forma, enfim, cores. Olha só, eu posso até colocar uma imagem. Vamos ver aqui, só para fazer um exemplo. Deixa eu pegar aquela imagem, essa do mato. Olha só, a imagem ficou dentro do texto. Então também é um efeito bem interessante que você pode utilizar aí. Os efeitos de sombra que você pode adicionar a esse texto. Reparem que é muito parecido com o que a gente já tem em imagens. Reflexo, brilho, rotação. Aqui ficou atrás, não dá para ver muito lá. Mas você pode trabalhar aí. Olha, isso aqui é interessante. Deixa eu tirar essa barra para cá. Aí vocês vão poder ver melhor. Deixa eu arrastar ela. Sempre quando for arrastar uma forma, pegue pela bordinha dela e arrasta aqui, ó. Então vamos ver nós estávamos vendo efeitos de texto, transformação. E olha só o que eu posso fazer com o meu texto. Aí você vê o texto aqui, o efeito aqui que vai ser melhor, né? Tem uns que não vai dar certo nessa faixa. Olha só. Então você trabalha aí, você pode criar um negócio bem legal, um negócio bem decorado. Muito bem, essas são algumas opções aí que você pode trabalhar com as formas. Para texto tem não só essas formas, mas tem a caixa de texto que você pode inserir, enfim. Aí essa carinha aqui, quem não conhece essa carinha aqui, ela é possível você deixar ela triste. Então de repente você está fazendo uma apresentação aí de metas ou de valores que deveriam ser alcançados e não foram alcançados, você pode colocar lá a carinha triste. A carinha também tem as mesmas opções aqui de você alterar. Se a carinha está alegre, está aqui. Aí você coloca um verdinho. Essas são as opções aqui das formas. Logicamente, como eu já disse, não vou mostrar todas. Tem as setas que você pode utilizar, enfim. Mas não vamos gastar aqui muito tempo trabalhando com elas. Aqui você pode puxar pelo amarelinho aqui, ó. E aqui você pode colocar texto também, digitando lá isso aqui.
Olha só. Então está aí. Você pode criar um negócio bem interessante aqui no Excel. E lembrando, estas mesmas opções aqui você tem no Word, no PowerPoint, enfim. Dá para você utilizar em diversas ocasiões. Então isso eu falei das formas que já foi chamada no passado, já foram chamadas no passado de autoformas. Dando sequência à segunda aula do módulo 4 do curso online de Excel 2013, nós vamos falar de Smart Art. Falamos até agora de imagens, inserção de imagens, imagens online e formas. O Smart Art ele é bem interessante, principalmente quando se pretende passar algumas ideias de processo, ideias aí de aqui coloca ciclo, hierarquia e uma série de representações gráficas e textuais que você pode utilizar aí para uma reunião ou mesmo para apresentar um relatório. Então eu tenho várias opções aqui de Smart Art. Por exemplo, lista. Eu posso definir listas, por exemplo, inclusive com imagens. Olha só isso aqui. Então eu posso trabalhar, ele já vem com os campos para as imagens e vem os campos para textos. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Aqui ele está oculto, a parte da configuração do Smart Art aqui. E você pode alterar os textos aqui, a imagem. Vamos pegar aqui, vamos fazer o seguinte, cadeira, cadeira. Tenho várias cadeiras, inserir ali. Vamos pegar aqui para o outro, mesa. Uma mesa de escritório. E vamos achar aqui computador. Então já tenho as três figuras que eu posso representar e aqui no texto eu posso colocar o seguinte. Vou adicionando os textos aqui que... ergonômica. Se eu precisar de mais texto, eu dou um Enter e ele já insere na sequência aqui da minha lista. Bonita. E assim quantos eu quiser, ele vai adicionando na sequência aqui. Também aqui, mesa de escritório. Eu estou dando uns exemplos bem simples aqui, só para que fique claro como utilizar. E assim por diante você vai adicionando coisas aqui. Por exemplo, chamar isso aqui de laptop. Ele apareceu ali. E se você não quiser a lista... Opa, aqui ele criou um outro. Eu dei o apagar, ele acabou criando outro. Então, desfazer. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, ok. Apaguei esse aqui. Tem que ter pelo menos um texto aqui. Vamos chamar última geração.
Então eu tenho aqui o meu Smart Art prontinho, posso editá-lo a hora que eu quiser. E aí está, para que eu possa fazer a demonstração. Este é apenas um exemplo, eu tenho outras opções aqui, como vocês viram. Quando eu vou no inserir Smart Art, eu tenho aqui, por exemplo, vou mostrar só mais dois bem rapidinho. Hierarquia. Eu posso construir aqui esse gráfico de hierarquia, onde eu posso digitar aqui os cargos, enfim. Uma vez que eu tenha pronto isso aqui, eu posso... Deixa eu puxar para lá, senão vai ficar esquisito aqui. Eu posso usar alterações aqui, assim como nas imagens eu tinha. Olha só que interessante. Você faz um negócio bem moderno e de uma forma bastante simples. Olha só que interessante que fica para uma apresentação. Você pode trabalhar com as cores também, olha só. Fica um negócio bem atrativo, né? Aqui você pode definir a forma que você vai utilizar. Aí, claro, você tem que entender o que você está fazendo, quando que você pode utilizar um tipo, quando que você pode utilizar outro. Aí você encontra aquilo que mais se adapta àquilo que você tem que exibir, né? Aquilo que você tem que mostrar. E mais um rapidamente aqui, só para a gente fechar essa parte do Smart Art, que é, vamos colocar aqui, pirâmide, olha só, pirâmide é interessante, essa simples aqui. Então você tem a sua pirâmide, você pode definir o que você precisa demonstrar. E aqui, departamento 3. Aqui você pode até diminuir o tamanho também, para que não fique tão grande como está. Vamos mais para lá para que sobre o espaço aqui. Isso. E também da mesma forma que os outros, eu posso trabalhar aqui com o design, escolher o tipo de pirâmide que fica legal. Tenho várias opções. E posso escolher também as cores que ficam interessantes para colocar aqui. Olha essa. Posso mudar o tipo depois que eu escolhi, enfim. Você tem todas estas opções. Agora, só para finalizar então, ainda tem mais um tópico, né? Instantâneo. Eu tenho que falar do instantâneo. Então, antes de finalizar, vamos para o instantâneo e aí eu já venho com a finalização. Então, dando continuidade à segunda aula do módulo 4 do curso online de Excel, falamos agora da opção de inserção do Excel, do Office em si, que se chama instantâneo. Nós vimos até então as opções de imagens online, formas e Smart Art. Se você está iniciando o vídeo a partir daqui, volte e assista às outras partes iniciais. Nós temos dentro da guia inserir uma opção que se chama instantâneo ou tirar o instantâneo. O instantâneo nada mais é que um print screen ou uma cópia da tela, né, uma foto da tela, para você utilizar dentro da sua planilha. Quando eu clico aqui em instantâneo,
tirar em instantâneo, ele me mostra todas as janelas que eu tenho abertas para que eu possa tirar uma foto dela. Então vamos pegar aqui a foto da plataforma aqui. Olha só, ele já me trouxe esta imagem. Da onde que veio essa imagem? Esta imagem veio do meu navegador que estava aberto aqui, olha só. Eu tenho meu navegador aberto aqui. Então, a imagem já veio em frente. Aqui já está cheio de coisas, né? Eu vou colocar ela mais do lado aqui. Então, esse foi um instantâneo da tela. Então, repare, quando você vai inserir instantâneo, ele vai mostrar todas as janelas que estão abertas no seu computador para que você utilize. Mas você pode utilizar também o recorte de tela. O recorte de tela, ele vai te levar para a tela que está aberta e permite que você faça uma seleção. Por exemplo, aqui eu estou ele mostrou aqui a tela que eu utilizei por último, que é a tela do PowerPoint, onde tenho as telas iniciais das partes do vídeo. Então eu posso selecionar aqui o que eu quero mostrar, ó. Ele já manda direto aqui para o Excel. Então, se eu quisesse tirar, por exemplo, se eu for aqui eu vou deixar preparado aqui o navegador aqui. Vou deixar o navegador preparado. Digamos que eu quero tirar um recorte disso aqui, desse controle aqui. Então eu deixo aberto aqui, vou lá no Excel, vou em inserir instantâneo, aí eu venho no recorte de tela, ele já vem para essa tela automaticamente e eu posso fazer o recorte aqui. E fiz o recorte. Aqui está. Então é muito simples, ajuda bastante quando você precisa mostrar alguma coisa. Tirar uma cópia da tela aí. Fica bem mais fácil você inserir aí no Excel. Bom, uma das coisas, a imagem que vem como instantâneo, ela é uma imagem comum como qualquer outra. Então os controles que você tem em ferramentas de imagem não mudam, é o mesmo. Então agora, só para finalizar a aula, eu vou mostrar algumas opções que eu deixei lá atrás. Vamos fazer o seguinte, esta imagem aqui que eu trouxe, vou inverter aqui a posição. Então, só para mostrar rapidamente a opção que eu tenho aqui de remover plano de fundo. Aliás, essa imagem está com bastante coisa, então vou cortar ela para que, vou descartar, vou sair daqui. Opa, ele já removeu um monte de coisa aqui, deixa eu voltar. Como tem bastante coisas aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar apenas uma parte dela. Vamos isolar essas duas partes. Vamos ver aqui. Essas duas partes aqui, para ficar mais fácil de eu mostrar aqui, ó. Coloquei em cima da imagem, vamos remover o plano de fundo. Ele aparece novamente toda a imagem. Repare que aqui esta figura já ficou bem clarinha, é porque ela vai ser mostrada, ela não vai ser removida. Então, se eu quiser marcar áreas para manter, né, tudo que está em rosa aqui, ele vai ser removido. Eu quero manter mais esse carinha aqui. Olha, a parte de texto é muito complicado de manter a parte de texto, justamente porque ela é minúscula e aí você teria que ter muita paciência para remover, para marcar as partes, e ainda assim não ficaria muito bom. Então, um recurso que você tem aqui, pode utilizar,
não é tão prático dependendo da imagem. Esta imagem, por exemplo, tem um fundo bem definido, que é um fundo branco, então fica mais fácil de fazer a remoção. Mas eu tive dificuldades para mexer com essa imagem inteira aqui. Então, manter alterações, e olha que sobrou só os dois ícones. Então você pode trabalhar dessa forma aí. Você tem, ó, olha só, ficou transparente. Então, só um exemplo, com paciência você pode ir mexendo com esta ferramenta aí. Mas lógico, se você precisa algo mais elaborado, tirar o fundo, eu recomendo aí utilizar um programa mais completo para isso, como um Photoshop ou algo similar. Outro detalhe que eu preciso mostrar para vocês ainda é este painel de seleção. Este painel de seleção ele me mostra todas as imagens e formas, enfim, que estão exibidas, e eu posso selecioná-las através do clique no nome dessa imagem. Olha, quando eu clico, ele seleciona aquilo que eu quero. Então, às vezes eu estou com um monte de imagem aqui, fica difícil, às vezes está uma sobre a outra, tal, e fica difícil selecionar. Eu posso utilizar aqui no formatar mesmo, painel de seleção, e eu tenho aqui. Quando uma imagem está sobreposta à outra aqui, posso trabalhar também com a questão da posição aqui ou melhor, aqui ele só, vamos ver aqui, é que ela está aí, agora deu. Então veja só, se acontecesse de eu colocar esse prédio que eu coloquei, se eu tivesse colocado o prédio depois e eu quisesse que ficasse aparecendo atrás, então teria que vir qual que é o prédio, né? Então vamos ver aqui, o prédio é o 21 mesmo, né? Então vou trabalhar aqui, ó, ele já foi para trás da figurinha, né? Se eu mexer com uma outra coisa aqui, olha, essa carinha aqui é a imagem 23, rosto feliz 23, e eu posso trabalhar para que ela fique sobre o prédio, enfim. Então você pode trabalhar, que é o mesmo que você utilizar o avançar e o recuar aqui. Tem opções de trazer para frente, enviar para trás, ele envia para trás de tudo. Então você pode trabalhar aí da forma que você quiser, utilizando esses recursos do Excel. Se você precisa selecionar mais de uma imagem ao mesmo tempo, você pode usar o Ctrl ou o Ctrl e clique na imagem, ou o Ctrl e clique. E assim a gente finaliza a aula do módulo 4, finalizando também o módulo 4. Eu espero que vocês aproveitem bastante essa aula. Aguardo vocês sempre nos comentários. Vocês podem se inscrever aí no canal. Dúvidas, postar no fórum da plataforma e os demais canais aí onde temos contato. Um abraço a todos, é um prazer ter você como aluno e tenham bons estudos.